Em Atos, capítulo 7, nós estamos estudando o livro de Atos. E eis que no capítulo 7, o sumo sacerdote, ele interpela Estevão, perguntando: isso tudo é verdade? Isso tudo o quê? Tudo o que acusaram Estevão no capítulo 6. E aí, Estevão, como um bom evangelista, como um bom pastor, ele aproveitou a oportunidade e ele falou. Aí ele falou sobre Abraão, contou a história do povo de Israel. Ele falou sobre Abraão, o pai da nação de Israel. Aí depois ele fala sobre José, o salvador da nação de Israel. Aí depois ele fala sobre Moisés, o libertador da nação de Israel. E eis que agora nós queremos olhar a partir do versículo 44 do capítulo 7, que nós vamos começar a olhar o que Deus tem para nós. Versículo 44 de Atos, capítulo 7. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Tendo-o recebido, nossos pais o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações, que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi. Este recebeu favor da parte de Deus e pediu que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem lhe construiu uma casa. Mas o Altíssimo, versículo 48, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ao qual o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Homens temosos, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, como fizeram os nossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por meio de anjos, não a aguardastes. Ouvindo isso, eles enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e empurraram-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
e pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Senhor Deus, a tua palavra, que é a verdade única, a tua palavra que nos alimenta, a tua palavra que nos orienta, a tua palavra que nos consola, a tua palavra que chama a nossa atenção, nós a lemos e vamos durante algum tempo estudá-la. Que o Senhor, com teu Santo Espírito, da mesma maneira como inspirou a escrita desse texto que agora acabamos de ler, possa iluminar o nosso coração, possa traduzir esta palavra à nossa mente e ao nosso coração, a fim de que nós a entendamos e venhamos, ó Pai, a tomar uma posição diante daquilo que a tua palavra vai nos ensinar. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Dentro desse assunto, o primeiro mártir do cristianismo, em Atos capítulo 7, nós temos olhado algumas lições que Deus, através de Estevão, colocou nesse texto da palavra de Deus e que serve para cada um de nós no presente. Nós já vimos 4 lições. Vamos olhar para a 5ª lição. A 5ª lição, apresentada por Estevão, está focada em Davi e Salomão, que foram os construtores do templo. Se você prestou atenção na leitura, se você leu enquanto estávamos lendo aqui na frente, você entendeu isso. O período desses 2 reis, de Davi e de Salomão, é o período de colonização da terra prometida, da terra de Canaã, e a implantação de um reinado e também de uma estrutura religiosa, espiritual. Quando nós olhamos para esse texto, nós lemos esse texto, nós vimos que Estevão não menospreza o tabernáculo, não menospreza também o templo. Pelo contrário, Estevão, ele está afirmando que eles foram construídos de acordo com a determinação de Deus. Foi Deus quem estabeleceu. Construa o tabernáculo enquanto vocês estão andando, marchando para Canaã, e ao chegar lá em Canaã, Deus estabeleceu que eles deveriam construir uma casa definitiva para a adoração de Deus. Estevão, ele está apontando para Davi. Davi solicitando e encontrando a graça de Deus para construir o templo, que acaba não sendo Davi o construtor, mas sendo Salomão. Deus impediu de que Davi construísse o templo, porque Davi era um homem guerreiro, derramou muito sangue, e Deus então não permitiu que Davi construísse esse templo. Mas Deus permitiu que Davi, enquanto reinava, pudesse ajuntar todos os artigos, todo o material para a construção desse templo. E esse templo acabou sendo construído pelo filho de Davi, Salomão. A Bíblia nos mostra isso.
O único argumento que Estevão pronunciou foi que com a chegada de Cristo, Deus não pode ser aprisionado em um lugar geográfico. Deus não pode ser confinado a um espaço geográfico. Foi isso que Estevão deixou claro. Eu não sei se você prestou atenção, Atos 7,48 nos diz: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. E ele está se referindo ao profeta Isaías, no capítulo 66, versículos 1 e 2. E o versículo 49 vai dizer o que o profeta disse: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? O profeta está dizendo: olha, Deus não está aprisionado em um lugar. Deus não é propriedade de alguns. Ou Deus não é propriedade daquelas pessoas que se reúnem naquele local. É isso que Deus está dizendo na sua palavra. E o apóstolo Paulo, ele faz praticamente a mesma citação no capítulo 17 de Atos, versículo 24. Ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aquelas autoridades judaicas que estavam julgando Estevão, elas pensavam que Deus fosse uma divindade exclusivamente deles. Só dos judeus. De mais ninguém. Era o pensamento deles. Eles achavam que Deus vivia no templo de Jerusalém, após a chegada de Jesus. E não perceberam que Deus não pode ser contido. Hoje pela manhã eu fiz uma afirmação, e eu quero, aqueles irmãos que estiverem na EBD, se tiver uma compreensão errada, eu gostaria que não a tivesse. Por que razão? Eu comentei de algumas pessoas que se tornaram membros da nossa igreja, e essas pessoas acabaram se afastando não somente da nossa igreja, mas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar bem claro que a nossa igreja não é a única igreja na qual Deus está. A nossa igreja não é proprietária de Deus. Toda e qualquer igreja evangélica que crê na Bíblia e tão somente na Bíblia, toda e qualquer igreja evangélica que crê apenas em um único Deus, em um único Salvador, em um único Espírito Santo, esta igreja é igreja de Deus. E quando eu estou dizendo igreja, eu não estou dizendo desse prédio, eu estou dizendo daquelas pessoas que fazem parte da igreja. Estamos falando de gente convertida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É dessas pessoas. São essas pessoas que formam a igreja. Não é o prédio onde ela se reúne. Mas era esta a compreensão dos judeus, daquelas autoridades que estavam discutindo com Estevão.
Eles se achavam certos de que Deus era a propriedade deles e Deus podia ficar fechado naquele templo. Mas com a vinda de Jesus, quem passou a ser templo? A pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós chamamos esse prédio aqui de templo, mas na verdade não é templo. Eu e você que somos templo. Nós somos o templo de Deus. Aqui é a sede da igreja. É aqui onde a igreja se reúne. Mas aqui não é templo. Templo somos nós. Olhe para o Novo Testamento e você vai poder entender isso melhor. Se você está achando meio complicado essa afirmação que eu estou fazendo aqui. Pois bem, Deus não pode ser contido. Deus é transcendente. Deus não está preso a um lugar. O Senhor Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, ele disse: Deus é espírito e está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4. A mulher disse: mas olha, os nossos pais dizem que é nesse monte, falando do monte Gerizim, lá em Samaria, é aqui que Deus está. É aqui que nós devemos adorar a Deus. Mas vocês dizem que é lá em Jerusalém, falando do templo de Jerusalém. Aí Jesus se volta para ela e diz: está tudo errado. Nem no Monte Gerizim e nem lá em Jerusalém. Porque o Pai está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É dessas pessoas que Deus está em busca. E são essas pessoas que compõem a igreja. Tem algumas pessoas que dizem: vem na nossa igreja porque Deus vai atuar na sua vida. Está errado. Eu sou igreja, você é igreja. A pessoa está com problema, está com luta, está com dificuldade. Deus está com você, você é o templo de Deus. Ajude aquela pessoa. Ore com ela. Aconselhe aquela pessoa. Liberte aquela pessoa das garras de Satanás. Não é trazê-la para o lugar de adoração, que é o único lugar onde ela pode ser libertada. Os seus problemas podem ser solucionados. É o único lugar que nós podemos orar para que essa pessoa receba a bênção de Deus. Não é verdade. Não é verdade. Deus pode atuar aqui também, mas não é somente aqui. É onde você estiver. Você que é o templo de Deus, que já tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que a Bíblia nos diz. E eu me lembro de um pastor, ele contando seu testemunho, que ele se converteu dentro de um centro espírita. E agora, pastor? Ele estava em busca de Deus, como muita gente está em busca de Deus, e vai para todo lugar. E ele lá naquele centro espírita, de repente, um versículo veio à sua mente. Ele estava em busca de Deus. E ele diz que naquele momento, ele se apropriou daquele versículo que estava falando de salvação em Jesus Cristo. E ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele é uma bênção hoje. Deus o tem usado para a salvação de muita gente. Eu ouvi essa pessoa, eu a conheci pessoalmente. Ela se converteu num encontro de católicos carismáticos. Eles estavam lendo a Bíblia. E ela, com sede de Deus e lendo a Bíblia,
pegava sua Bíblia, chegava lá nos encontros e ela dizia: olha, mas Deus está falando isso comigo. E ela começou a pregar para todos que estavam lá também. É assim que a Bíblia diz. Ela já tinha se convertido. Sabe o que aquele pessoal fez? Jogou ela para fora. Porque ela falou: está errado. A gente está aqui reunido. E aí vocês saem, vão fumar, vocês vão beber, vão falar mal da mulher, vão falar da mulher dos outros, vão falar mal dos outros, tal. E aí o pessoal jogou ela para fora. Aí ela procurou uma igreja evangélica. Ela já é falecida. Mas eu a conheci, conversei com ela algumas vezes. Eu não estou dizendo que esses locais, eles têm a doutrina certa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus não está preso em lugar nenhum. Se a pessoa está em busca de Deus, Deus vai se manifestar a ela, Deus vai libertá-la, Deus vai salvá-la, Deus vai torná-la uma nova criatura. É isso que estamos afirmando. Eu não estou dizendo para você procurar a Deus no centro espírita. Não estou dizendo para você ir procurar a Deus em outros lugares por aí. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que se a pessoa está em busca da verdade, Deus vai salvá-la. Deus vai atuar na vida dela. Por esse motivo, eu vou dizer, eu sou batista, mas eu não sou batistão. Eu não creio que a salvação só está conosco. A salvação está com Jesus Cristo, está em Deus. E toda e qualquer igreja séria, da maneira como eu já descrevi, Deus está atuando através dessa igreja. Como Ele está atuando através da nossa igreja também. Ou da igreja da qual nós fazemos parte. Ele está atuando aqui também. Então, veja bem, não acredita nessas igrejas que estão proclamando: vem aqui, que aqui você vai receber a bênção. Venha aqui, que aqui você vai ser liberto das drogas. Venha, porque aqui você vai ser liberto do alcoolismo. Venha, porque aqui nós vamos expulsar o demônio. Não acredita. Porque Deus não está preso naquele local. O nosso Deus é o Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. E Ele vai salvar aquela pessoa que está em busca dEle. Não estou dizendo que você não deva evangelizar. Não estou dizendo que você não deve falar de Jesus para as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que se a pessoa está em busca da salvação, em busca de Deus, Deus vai encontrar essa pessoa. Em qualquer lugar. Eu conheço uma mulher que ela testemunhou várias vezes que ela estava numa angústia tremenda. E ela estava andando na fazenda, que ela morava na fazenda, andando na fazenda, e ela estava numa angústia tão grande que ela se ajoelhou diante de uma árvore. E ela orou a Deus. Ela pediu que Deus pudesse intervir na situação angustiosa que ela estava. E Deus interviu. E aquela mulher foi uma crente no Senhor Jesus durante toda a sua vida. Testemunhando de Jesus. Deus é onipresente. Ele não pertence ao templo de Jerusalém, ele não pertence ao templo que está lá no Monte Gerizim, ele não pertence ao templo de Salomão, ele não pertence àqueles templos lá na Conde de Sarzedas, ele não pertence àquela igreja que se reúne na Brandão Veras 866. Ele não é propriedade de ninguém.
Nós devemos lembrar disso. Entendamos isso. Essa foi a 5ª lição. A 6ª lição, apresentada por Estevão, está focada no Jesus predito pelos profetas. Nós já lemos, mas nós vamos dar uma olhada nesses textos à medida que nós estamos caminhando. Estevão agora está no ponto culminante da sua defesa. Davi, José, Moisés, Abraão, não foram o ponto culminante da defesa dele, da pregação dele. Ele está acusando aquelas autoridades de homens de dura cerviz, os está acusando de serem incircuncisos de coração. Em outras palavras, essas pessoas, elas estavam ouvindo, mas estavam endurecidas. Espero que não seja o seu caso aqui nessa noite. Espero que o seu coração esteja aqui aberto para a atuação de Deus através do seu Santo Espírito na sua vida. Que você aceite a transformação que Deus quer operar em você. Que você esteja aberto para isso. Veja o que o texto nos diz, Atos 7,51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Os pais deles eram religiosos, eram os donos do templo, eles que comandavam a religião. A descendência deles foi sendo a mesma coisa. Eles não se converteram. O coração deles continuava duro. Eles eram circuncidados na carne, mas não no coração. O coração continuava de pedra, endurecido. A palavra de Deus não conseguia penetrar. O Espírito Santo de Deus não podia fazer a obra, porque eles não permitiam. A mesma acusação fez Moisés. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és um povo de dura cerviz. Moisés está falando para os judeus. Falou-me ainda o Senhor dizendo, atentei para esse povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Ah, meus amados, não venha para cá, domingo após domingo, principalmente domingo à noite, a maioria vem só domingo à noite, e o seu coração continua insensível? Você não permite que Deus transforme a sua vida? Você continua sendo a mesma pessoa no dia a dia? Lá no seu trabalho? Na sua casa? Uma pessoa que não demonstra que Deus mora dentro de você, que Deus dirige a sua vida? Você trata mal a sua esposa? Você trata mal o seu marido? Você trata mal os seus filhos? Você trata mal os seus pais? Você é um mau empregado? É um mau patrão? É um mau colega? É uma pessoa que não vive a ética cristã? O pastor que esteve ontem aqui falando no encontro de casais, ele disse que uma pessoa, ela é conhecida, se de fato ela anda com Deus lá na sua casa, os vizinhos sabem se ela é uma pessoa que tenha Jesus no seu coração ou não.
Aqui na igreja, eu olho para vocês, vocês todos são os bandos de santos como eu. Todos nós somos santos. Mas a pergunta é, como eu sou na minha casa? Como você é na sua casa? Como você trata a sua esposa? Como você trata seu marido? Como você trata seu filho? Há palavrões dentro da sua casa? Há gritaria dentro da sua casa? Você é violento para com os da sua casa? Se você é alguém assim, você é duro de coração, você é incircunciso de coração. A obra de Deus não está te alcançando. Você é religioso, mas você está fechado no coração e nos ouvidos. Entra e sai. Eu vivo do meu jeito. Eu vou lá, mas se pastor acha que ele manda em mim, tá bom, continua assim, ué. Você vai acertar com Deus depois. E o seu sangue, das minhas mãos, olha, estão livres. Eu sou atalaia, eu estou avisando. Aquilo que a palavra diz que é para eu te avisar. O problema é seu. Não é meu problema. Eu estou cumprindo a função que Deus me colocou para cumpri-la. Obedecer a Deus ou não obedecer é uma questão sua diante de Deus. Vamos lembrar disso. Estevão, então, denuncia e os acusa de pecarem contra o Espírito Santo, contra o Messias e contra a lei. É isso que acontece com a gente. Você não está contra o pastor Eucleme. Você está contra o Espírito Santo de Deus, que inspirou a Bíblia, a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus que te atraiu para cá nesta noite, para você ouvir a palavra de Deus. Para você conhecer a Jesus como Senhor da sua vida. Aquele que manda em você. Aquele que diz, e você diz sim, Senhor, e você obedece. Mas se ele diz, e você diz, eu faço do meu jeito, então é bom você entender que a palavra de Deus hoje também está te acusando. Estevão está te acusando também, da mesma forma que ele acusou aquelas pessoas naqueles dias. Atos 7, 52 e 53. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Quantas pessoas não têm perseguido pastores, membros de igreja, às vezes líderes de igreja? Quantos? Os profetas falavam em nome de Deus, os pastores hoje falam em nome de Deus. Você acredita ou não? Mas isso é verdade. A palavra de Deus nos diz isso. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Versículo 52 de Atos 7. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. A vinda de quem? De Jesus. E nós estamos aqui anunciando que Jesus voltará pela segunda vez. Ele voltará para a sua igreja. Isso é escatologia. Do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Que palavra pesada, né? Que palavra pesada. Ah, meus irmãos, se nós estamos assim, nós também somos traidores e assassinos de Jesus e dos profetas, daqueles que anunciam a palavra de Deus. Versículo 53. Vós que recebestes a lei por mistério de anjos e não a guardaste. Tem alguns que estão esperando um anjo aparecer e falar com ele. Aí eu vou mudar de vida. Aqueles mudaram? Mudaram nada. Fica esperando o anjo falar com você. A hora que o anjo aparecer diante de você, você poderá até bambear as pernas, tal, mas se você não se converter a Jesus de coração, você vai continuar o que você é.
Anjos não leva a mensagem salvadora para ninguém. São os profetas. Lembra lá do caso lá do rico e Lázaro? O rico, olha, pai Abraão, manda alguém que morreu lá avisar para os meus irmãos para eles não vir para o mesmo lugar. O que foi que Abraão disse para ele? Lá tem os profetas, estão lá anunciando lá. Ouçam os profetas. Você está esperando um milagre? O milagre está aí. Deus quer operar esse milagre. Nós não estamos aqui à toa, só para divertir os irmãos, não. Para tomar o seu tempo. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para adorar a Deus e ouvir a palavra dele. Se não, você deveria estar em outro lugar, não aqui. Se vem para não obedecer a Deus, para não dar ouvidos à voz do Espírito Santo. É isso que a palavra está dizendo para cada um de nós. Pois bem, apesar de serem especialmente privilegiados pelo fato de terem recebido a lei, no caso aí o Velho Testamento, ou os primeiros 5 livros da Bíblia, por intermédio de anjos, os judeus não obedeceram à lei. O que levou os judeus a cometer esse crime horrendo não foi o desconhecimento da lei, mas a desobediência deliberada e rebelde. Falei hoje de manhã, eu estou aqui há 34 anos, ensinando a Bíblia, pregando, dando estudo. As pessoas já dizem, pastor, eu sei que o senhor vai falar. A questão não é essa, a questão é, você está em obediência àquilo que você tem aprendido? Essa é a questão. É isso que a palavra está tentando mostrar para nós. Aqueles judeus sabiam. Eles sabiam, na tenra idade eles aprendiam. Eles sabiam o básico. O básico. Eu tenho certeza que a maioria dos membros da igreja aqui sabe. Mas por que continua cometendo erros? Continuam ofendendo a Deus. Continuam desonrando a Jesus. Por quê? Não é por falta de conhecimento, mas é por desobediência deliberada e rebelde. Estão se rebelando contra Deus. Pois bem, aí vem a conclusão, Atos capítulo 7, de 54 a 60. Ouvindo isto, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Irmão, será que tem gente rangendo os dentes aqui contra o pastor da igreja? Por causa da palavra de Deus? Será que existe? Era isso que estava acontecendo naqueles dias. E continua. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, sabe o que eles fizeram? Taparam os ouvidos. Eles disseram, olha, não queremos te ouvir. E eles gritaram bem alto para sufocar aquilo que Estevão estava anunciando. E a Bíblia nos diz que eles lançaram todos juntos contra Estevão. E arrastaram Estevão para fora da cidade. E começaram a apedrejá-lo. Eu não gostaria de passar pelo que Estevão passou. E gostaria que ninguém fizesse isso, nem comigo, nem com qualquer outro pastor. Pastor que é sério, que anuncia a palavra de Deus. E que vive a palavra de Deus. Mas eles assim fizeram.
E aí o texto continua dizendo: as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Estevão caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Dizendo isso, morreu. Apesar de toda a injustiça que Estevão estava sofrendo, ele teve a mesma atitude que Jesus teve. Jesus lá na cruz do Calvário, morrendo por causa do pecado de toda a humanidade. Dentre essa humanidade estava eu e você. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A mesma coisa fez Estevão. A mesma coisa. Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, que exemplificou o que é seguir a Jesus. É não mercadejar a palavra de Deus. É anunciar aquilo que a palavra de Deus diz. É não ter medo de anunciar a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus. As pessoas gostem ou deixem de gostar. As pessoas se sentam confortáveis ou desconfortáveis. A palavra precisa ser anunciada. E ele exemplificou o que é seguir a Jesus. Ele perdeu a vida física por causa de Jesus, mas ele teve a sua alma salva, porque ele não negociou a sua fé, de forma alguma. E o evangelista Lucas registra o que Jesus disse a todos nós, aos seus discípulos. Interessante, Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. E Lucas escreve o livro que leva o seu nome. E ele diz o seguinte, ele coloca aqui as palavras de Jesus da seguinte maneira, no capítulo 9, versículos 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Não negocie a sua fé. Se você negociar a sua fé, você vai perder a vida. E Jesus aqui está falando de vida eterna. Você vai para o inferno. Mas se você perder a sua vida por causa de Jesus, a sua vida física, a sua vida eterna, a sua alma, você não a perderá. É o que Jesus diz. Estevão não negou a sua fé em Jesus Cristo, apesar da morte física. É isso que Deus quer que eu e você façamos. Que nós não neguemos a nossa fé. A palavra de Deus, ela é para ser lida, estudada e praticada. Que amanhã os seus vizinhos possam saber que lá, naquela casa onde você mora, tem pessoas transformadas pelo Senhor Jesus. Homem que ama a sua esposa. Mulher que respeita o seu marido. Filhos que obedecem os seus pais. Pais que disciplinam os seus filhos do Senhor. Empregados que eles chegam na hora, que eles saem na hora, que eles trabalham de maneira correta. Patrões que dão o salário justo para os seus empregados. É isto que a população de Bebedouro
querem enxergar em você, meu irmão, em mim, meu irmão, a partir de amanhã. Ou, aliás, a partir de hoje à noite, quando nós chegarmos em casa. É isso que eles querem enxergar. É isso que vai atraí-los para Jesus. Amém?